Oi, dando continuidade então a essa série de aulas sobre o problema do mal, agora nós começamos a aula 4, que trata da defesa do livre-arbítrio, que como eu adiantei na última aula, que foi a aula 3, é a maneira, digamos, mais radical, no sentido de ser a maneira mais definitiva de se refutar o argumento lógico a partir do mal. E a gente deu uma olhadinha nesse argumento. Só para recapitular, falar rapidamente sobre esse argumento. Então, aqui eu tenho as duas proposições que estão no cerne, né, do problema do mal e, consequentemente, no cerne do problema lógico do mal. G, Deus onipotente, onisciente, onibenevolente, criou o mundo. Ele existe. E S, existe mal e sofrimento no mundo. Então, a conclusão do argumento lógico do mal é que G e S são inconsistentes. E a maneira mais definitiva de se refutar esse argumento, o argumento lógico do mal, é mostrar que G e S não são inconsistentes, que são de fato consistentes. Nós vimos que não é a única maneira de se refutar. A maneira mais trivial e a mais simples é nós examinarmos as premissas do argumento, nós fizemos isso. E nós vimos que as três primeiras premissas são bem problemáticas, que o defensor do argumento lógico a partir do mal não é capaz de fornecer justificativas para essas três premissas. Então essa é digamos, a maneira tradicional de você atacar ou refutar ou tentar refutar um argumento. Só que a chamada defesa do livre-arbítrio, e eu vou explicar por que ela tem esse nome, né, defesa e livre-arbítrio, mas o que a defesa do livre-arbítrio faz é algo mais radical. Ao invés de atacar as premissas do argumento, ela ataca a própria conclusão do argumento e vai tentar fornecer um argumento cuja conclusão é exatamente a negação desse argumento lógico a partir do mal. A conclusão do argumento lógico a partir do mal é que G e S são inconsistentes. Então, essa defesa do livre-arbítrio vai argumentar que G e S não são inconsistentes, são de fato consistentes. Então, primeiro, por que defesa? E segundo, por que defesa do livre-arbítrio? Então, como eu adiantei na aula terceira, essa contribuição foi feita por um filósofo americano chamado Alvin Plantinga, é um filósofo que ainda está vivo e ativo. Ele ensina na Universidade de Notre Dame, que é uma universidade cristã dos Estados Unidos. E o termo defesa é exatamente porque trata-se de uma defesa do teísmo. Né? O argumento lógico a partir do mal, ele ataca o teísmo. Né? Ele ataca o teísmo no sentido de que ele tenta mostrar que a proposição básica do teísmo, que é que Deus existe, é inconsistente com uma proposição conhecidamente verdadeira, que é a proposição acerca da existência do mal e sofrimento no mundo. Então, nesse sentido, é uma defesa. Né? Você tá atacando o ataque do inimigo. E aqui, obviamente, eu estou usando a palavra inimigo, como eu pontuei anteriormente, no sentido teórico, intelectual. Tá? Então, nesse sentido, a defesa. E por que livre-arbítrio? Porque Plantinga vai retomar uma ideia antiga proposta por um filósofo cristão chamado Agostinho, ou Santo Agostinho, como você preferir, que coloca a existência do livre-arbítrio pelos seres humanos como a explicação central para a existência do mal e sofrimento no mundo, ou sendo mais preciso, coloca a existência do livre-arbítrio como sendo a explicação central de por que Deus permite o mal e o sofrimento no mundo. Então, mas Agostinho coloca essa ideia que eu vou elaborar daqui a pouco, tá? No contexto do que eu chamei na segunda aula, de teodiceia. Na verdade, Agostinho ele propõe uma teodiceia, assim chamada teodiceia do livre-arbítrio. Plantinga, ele vai usar a mesma ideia central, mas vai colocar em outro contexto, não no contexto de uma teodiceia, mas no contexto de uma defesa.
Na próxima e última aula eu vou falar um pouquinho sobre teodiceia, aí eu vou tentar explicar minimamente a diferença entre defesa e teodiceia. Mas defesa, isso a gente tem que entender bem. Trata-se de uma defesa, como eu falei, porque é um movimento no qual o teísta responde a um ataque do ateísta. Que ataque é esse? Um argumento que tem como propósito mostrar que a crença na existência de Deus ela é racional porque é inconsistente com a existência do mal e sofrimento no mundo. Então, por conta disso, é uma defesa. Uma teodiceia é um outro movimento, né, que eu mencionei na aula 2, que é mais um movimento mesmo de não tanto de defesa, mas de ataque do teísta. Eu vou pontuar melhor isso na última aula, na aula quinta, tá bom? Eu só mencionei isso só para mostrar, do ponto de vista histórico, de onde veio essa ideia que Plantinga usou na sua defesa do livre-arbítrio. E eu vou explicar daqui a pouco como ele usou essa ideia do livre-arbítrio, como é que ela se encaixa em tudo. Ok? Tá bom, então basicamente, o projeto ou o propósito dessa defesa do livre-arbítrio é mostrar que, de fato, os GIS são consistentes. Tá? E, ao fazer isso, se isso for feito de forma bem sucedida, ela vai refutar, de uma vez por todas, não só a versão do argumento a partir do mal que eu mostrei, mas qualquer versão lógica do argumento a partir do mal. Então, basicamente, existem duas maneiras de nós mostrarmos que G e S são consistentes. Na verdade, duas maneiras de mostrar que de quaisquer duas proposições são consistentes. A primeira, que é uma maneira mais geral, em um certo sentido, é simplesmente exibir um estado de coisas, exibir uma situação, exibir um mundo possível, contar uma historinha na qual G e S sejam verdadeiras. Por quê? Porque, veja, como eu falei anteriormente, afirmar que G e S são inconsistentes significa afirmar que G e S não podem ser, de maneira alguma, verdades ao mesmo tempo na mesma situação. Ou seja, é impossível que G e S sejam verdade ao mesmo tempo, na mesma situação, na mesma circunstância. Isso é o que significa G e S serem inconsistentes. Então, para mostrar que G e S são consistentes, basta eu mostrar que essa afirmação que eu mencionei agora há pouco não é verdadeira, que é a afirmação que é impossível que G e S sejam verdadeiras. E para mostrar isso, basta eu exibir uma situação na qual G e S sejam de fato verdadeiras. Por exemplo, eu mencionei anteriormente o exemplo, né, da chuva, chove, não chove, que essas duas proposições são inconsistentes porque é impossível que ambas sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Isso significa que em toda e qualquer situação, tá, as duas não vão poder ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, se alguém quiser me convencer do contrário, me convencer que essas duas proposições, está chovendo e não está chovendo, se alguém quer me convencer que elas são de fato consistentes, tudo que essa pessoa tem que fazer é me mostrar uma situação possível, tá bom? É uma situação possível, na qual chove e ao mesmo tempo não chove. A menos que ela faça isso, ela não vai mostrar que essas duas proposições são consistentes. Bom, de fato ela nunca vai conseguir porque essas proposições são inconsistentes. Mas no caso de haver dúvidas se duas proposições são consistentes ou não, uma maneira de resolver a dúvida e mostrar que elas são consistentes é simplesmente exibir uma situação possível, tá bom? Isso é muito importante da gente entender. Uma situação possível na qual ambas são verdadeiras. E por que a gente tem que exibir meramente uma situação possível, certo? Porque, veja, dizer que duas proposições são inconsistentes é dizer que é impossível, né, que elas sejam verdadeiras. É impossível que haja uma situação na qual ambas sejam verdadeiras. Então, para mostrar que essa afirmação de impossibilidade é falsa, basta eu exibir uma situação possível na qual ambas são verdadeiras. Então, essa é a primeira maneira que existe de nós mostrarmos que G e S são verdadeiras. Simplesmente exibir uma situação, não precisa ser uma situação real, ou seja, que exista de fato no mundo, nem precisa ser uma situação provável, que provavelmente é verdadeira.
ou provavelmente é o caso. Não, basta que seja uma situação possível, uma situação que nós sejamos, por exemplo, capazes de conceber. Isso somente é suficiente para mostrar que GIS são consistentes. Então veja que o que é necessário para nós mostrarmos que GIS são consistentes é muito pouco, é muito fraco. Não é? Basta que eu exiba uma situação possível. Isso é uma consequência do fato de que a afirmação que GIS são inconsistentes é uma afirmação muito forte. Então, quanto mais forte for uma afirmação, mais fácil é refutá-la. Se uma afirmação é muito forte, eu preciso de muito pouco, eu preciso de algo fraco para refutá-la, porque ela é muito forte. Então, é o que acontece aqui. Como a afirmação é muito forte, GIS são logicamente inconsistentes. Veja, é impossível que ambas sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Isso é uma afirmação muito forte. Em função disso, para que nós sejamos capazes de refutar essa afirmação, nós precisamos de algo muito fraco. E, de fato, apenas exibir um estado de coisas, uma situação possível no qual GIS são verdade, é algo muito fraco. Então, essa é a primeira maneira de nós mostrarmos que GIS são consistentes, só que tem uma segunda maneira. Ambas são equivalentes, tá certo? Mas eu vou mostrar essa segunda porque é essa segunda maneira que Plantinga segue, né? Para levar a cabo o seu projeto da defesa do livre-arbítrio. E essa segunda maneira é exibir uma proposição X, tal que G é consistente com X, e a conjunção de X e G, ou seja, G e X, essa nova proposição G e X, implica S. Então, para explicar essa segunda maneira, que pode não parecer tão trivial à primeira vista, eu tenho aqui um exemplozinho, tá? Então, imagine que você... vamos supor que estamos tendo reunião presencial, vamos supor que... imaginar a situação, né, na qual estamos tendo aula presencial, e você entra na sala de aulas, eu, como bom professor, cheguei com antecedência, e aí você me encontra engatinhando pela sala de aula, né, e olhando para o chão. E aí você acha aquela situação, obviamente, estranha, né? Entrar na sala de aula e encontrar um professor engatinhando pela sala, olhando para o chão. Então, talvez você comece a duvidar da minha racionalidade. Talvez o professor Ricardo tenha pirado, né? De tanto estudar filosofia, ele acabou surtando. Então, aí você tem essas duas proposições. R, Ricardo é um ser racional. E C, Ricardo está engatinhando pela sala, olhando para o chão. Você tem essas duas proposições R e C, e você duvida da consistência dessas duas proposições. Elas parecem agora ser inconsistentes, né? Ou seja, o fato de eu estar engatinhando pela sala parece conflitar, contradizer a suposição de que eu sou um ser racional. Então, como mostrar que essas duas proposições são de fato consistentes? Como você, talvez, antes de entrar na sala e perguntar alguma coisa, talvez você nem queira perguntar, porque você não quer, não sei... se eu estiver louco mesmo, talvez o fato de você perguntar vá fazer com que eu te ataque, alguma coisa parecida. Então você não quer perguntar e você faz esse exercíciozinho mental, tá bom? Para se convencer que aquele ato não é inconsistente com a minha racionalidade. Então, para mostrar isso, tudo que você tem que fazer é achar uma proposição X, é a mesma formulazinha. Que está aí mostrado em relação a G e S. Você tem que achar uma fórmula X, uma proposição X, perdão, tal que R é consistente com X e R juntamente com X implicam C. E que proposição é essa? Bom, tem várias, isso daqui é só uma. É a proposição X que eu perdi minhas lentes de contato. Então você tem a proposição X, Ricardo perdeu suas lentes de contato. Então veja, essa proposição que Ricardo perdeu suas lentes de contato é consistente com R, ou seja, o fato de Ricardo ter perdido suas lentes de contato é obviamente consistente com a proposição de que Ricardo é um ser racional. Então R é consistente com X. E além disso, R juntamente com X implica C.
Ou seja, o fato de Ricardo ser um ser racional e o fato dele ter perdido as lentes de contato, talvez eu devesse ter adicionado alguma coisa aqui no X, né? Perdeu suas lentes de contato na sala de aula. Pronto. O fato de Ricardo ter perdido suas lentes de contato na sala de aula implica que ele vai procurar a lente de contato. E talvez a melhor maneira seja realmente se aproximando do chão o máximo possível, porque achar uma lente de contato é complicado. Então, como você achou uma proposição X que é consistente com R e ela juntamente com R implicam C, você conclui que R e C não são inconsistentes. Tá bom? Então, espero que esse exemplo tenha sido suficiente e é essa a fórmula ou método que Plantinga vai usar para mostrar que G e S são consistentes. Ele vai exibir uma proposição X que é consistente com G e que, juntamente com G, implica S, ou seja, implica a existência do mal e sofrimento no mundo. E, para isso, ele vai fazer uso do conceito de livre-arbítrio. Então, veja, assim, antes de começar a falar sobre livre-arbítrio, e voltando a esse exemplo aqui que eu dei, veja que nesse exemplo, tudo o que a proposição faz, a proposição X faz, é contar uma historinha, né? Uma explicação possível, tá bom? Porque você nem entrou na sala, você não perguntou, você nem sabe se eu uso lente de contato. Então aqui é uma explicação possível, uma historinha possível que explica o meu comportamento, tá certo? E mais uma vez, X não precisa ser verdadeiro, tá bom? Para mostrar que R e C são consistentes, tá certo? A gente tem que entender bem isso. Por quê? Porque se R e C não são consistentes, é impossível que exista uma historinha que explique essas duas proposições coexistindo. Ok? Esse é o ponto importante. Então para mostrar que R e C são consistentes, tudo que eu preciso é contar uma historinha que faça com que essas duas proposições possam, atente para o uso dessa expressão, para que essas duas proposições possam coexistir juntas. Então eu só vou fornecer uma situação possível na qual R e C são ambas verdadeiras. E essa situação é a situação descrita em X. X é uma historinha possível e dentro dessa historinha, R e C são ambas verdadeiras. E ao mostrar isso, eu mostro que existe uma situação possível na qual R e C são verdadeiras e, consequentemente, elas R e C não são inconsistentes. Então, é exatamente isso que a gente deve fazer em relação às proposições G e S. Tudo que a gente tem que fazer é contar uma historinha possível, tá bom? Uma história possível, não precisa ser nem verdadeira, nem provável essa história. Tudo que ela precisa ser é uma história possível, uma situação possível, na qual Deus seja verdade e exista o mal e o sofrimento. E aí, como eu estava falando, o coração dessa historinha é a noção de livre-arbítrio, perdão. Então aqui eu vou explicar essa ideia a partir dessas 5 proposições. 2 delas são proposições factuais, né? A afirmação aqui, elas são verdadeiras, só que 3 delas, que exatamente são as proposições que vão descrever isso que eu estou chamando aqui de historinha. Só que 3 proposições são apenas possíveis, pelo menos é tudo o que nós precisamos afirmar para mostrar que S e G são consistentes. Mostrar que essas 3 proposições aqui, 1, 2 e 3, são 3 proposições possíveis. Tá? Então vamos lá. Então, as 2 primeiras coisas que eu afirmo é a seguinte: um mundo contendo criaturas livres, né? Ou seja, criaturas capazes de decidir livremente e capazes de agir livremente, que não são meros autômatos ou robôs, um mundo que contém criaturas com livre-arbítrio, criaturas livres, e, portanto, capazes de realizar bem moral, não é? Porque a gente viu anteriormente que o que é o conceito de um agente moral, não é? É um agente, primeiro,
capaz de raciocinar sobre conceitos morais, foi o primeiro critério, o único que eu mencionei na aula 2. Mas tem um segundo aqui, um agente moral tem que ser um agente capaz de agir livremente. Né? Se eu estou sobre hipnose, por exemplo, e alguém está controlando a minha mente, e obviamente eu não vou ser livre no meu arbítrio, nas minhas ações, então nesse caso eu não vou poder cometer nem o mal moral, nem o bem moral, porque as ações que eu faço não são de fato ações minhas, não são ações livres. Então a existência de bem moral no mundo só pode acontecer se houver criaturas livres, criaturas morais, agentes morais, mas livres. Então, um mundo contendo criaturas livres e, consequentemente, contendo bem moral, tem mais valor do que um mundo sem criaturas livres, tá certo? Então essa primeira sentença mostra que existe um bem por trás da existência de criaturas livres. E esse bem é a possibilidade de essas criaturas praticarem o bem, tá certo? Praticarem ações boas, né? Estou usando bem em dois sentidos. E o mundo no qual nós vivemos, que foi criado por Deus, vamos supor aqui, é um tal mundo. É um mundo que contém criaturas livres que são capazes de realizar ações boas. Mas aí tem um ponto muito importante, tá certo? E esse ponto eu antecipei quando eu falei sobre o conceito de onipotência. É um ponto que serve para elucidar a própria significação do conceito da palavra onipotência. Então é o seguinte: Deus não pode fazer com que criaturas livres façam o bem, pois assim elas não seriam livres para agir. Então Deus é onipotente, perfeito? Só que essa onipotência, como eu mencionei anteriormente, ela esbarra no limite lógico. Não é? Deus não pode, por exemplo, criar objetos logicamente impossíveis, como uma pedra, como uma bola quadrada. Não é? Então Deus é onipotente no sentido de ele fazer tudo que é logicamente possível. Ele não pode realizar ações logicamente impossíveis. E aqui a gente tem uma frase que esbarra também nesse limite. Deus não pode criar ele não pode ter criaturas livres e ao mesmo tempo coagi-las a agir da forma como ele quiser. Porque se ele assim fizer, se ele coagir os seres humanos a fazerem apenas o bem, por exemplo, os seres humanos então não seriam mais livres. Então, ou ele faz uma coisa, que é criar criaturas livres e respeitar a liberdade delas, ou ele as coage para apenas realizarem o bem. Ele não pode ter ambas as coisas, tá certo? Ele não pode ter as duas coisas. Ter as duas coisas as duas coisas, implicaria ultrapassar esse limite lógico. É logicamente impossível você ao mesmo tempo manter a liberdade de certo indivíduo e coagir esse indivíduo a fazer o que você quiser. Então, se Deus, supostamente, uma maneira dele garantir que não existisse sofrimento no mundo, pelo menos sofrimento mal moral, né, sofrimento causado por seres vivos, seria hipnotizar os seres humanos na hora de eles realizarem um mal, por exemplo, ou impedir que o mal fosse realizado, jogar um raio na cabeça e etc, etc. Mas dessa forma ele estaria tirando a liberdade, ou pelo menos uma parcela da liberdade dos seres vivos, e aí os seres vivos não seriam completamente livres. Ser livre significa ter liberdade de escolher vários caminhos, sejam caminhos bons ou caminhos ruins. Se Deus, por exemplo, usa a onipotência dele para neutralizar os caminhos ruins e deixar livre apenas o caminho bom, então ele estaria tolhendo a liberdade dos seres vivos. Ok? Então são os dois primeiros pontos em relação a essa ideia de livre-arbítrio aplicada ao problema do mal. E veja que a primeira frase menciona que existe um valor, né, muito grande em ter criaturas livres, tá certo? Em ter criaturas livres. É um valor que supostamente ultrapassa o valor de ter um mundo sem sofrimento, com autômatos ou pessoas que, mesmo sem saber, são coagidas a fazer aquilo que talvez elas não fizessem
se exercessem de fato a liberdade delas. Ok, e além disso eu tenho 3 proposições, mas aqui é muito importante a gente lembrar que no contexto dessa refutação do problema lógico do mal, não se esqueçam, aqui a gente está tentando mostrar que G e S são consistentes. Então, nesse projeto de mostrar que G e S são consistentes, tudo que nós precisamos é afirmar que essas 3 proposições são proposições possíveis. Não precisamos mostrar que elas são verdadeiras, de fato, nem precisamos mostrar que elas são prováveis. Né? Só para dar uma ideia da diferença entre essas 3 gradações, proposições verdadeiras, proposições provavelmente verdadeiras e proposições possivelmente verdadeiras. Então, vamos lá. Então, é verdade que Hitler foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, mas é possível que ele tivesse ganhado. Não é assim? É possível que ele tivesse ganhado. Nós sabemos que ele não ganhou, mas é possível que ele tivesse ganhado. Vamos pegar outro exemplo. É verdade que eu sou professor, tá bom? É uma proposição factual. Ricardo Silvestre é professor. Eu não sou, digamos, um cientista da computação, tá certo? Mas é provável que eu tivesse sido um cientista da computação. Na verdade, muito provável, porque o meu mestrado e a minha graduação foram em computação. Né? Só o meu doutorado foi em filosofia. Eu mudei de área. Então, apesar de ser falso, que eu sou um cientista da computação, é provável que eu tivesse sido um cientista da computação. E, vamos lá, é muito improvável que eu tivesse sido, por exemplo, um bailarino clássico. Acredita em mim. Muito improvável. Eu não sei dançar forró, por exemplo. E eu tentei. Então, sou o famoso perna de pau. Né? Então, não é verdadeiro que eu sou um bailarino clássico e também não é verdadeiro que eu provavelmente fosse um bailarino clássico. Mas é possível que eu tivesse sido um bailarino clássico. É possível. É concebível essa situação, mesmo sendo muito improvável, mas ela ainda é concebível, portanto ela é possível. Então, possibilidade é um conceito muito fraco. Essa é a moral da história. Então, voltando aqui ao ponto, tudo que nós estamos afirmando é essa afirmação fraca acerca dessas 3 proposições, que essas 3 proposições são proposições possíveis. A primeira delas é a proposição de que é possível que algumas dessas criaturas fazem mau uso do livre-arbítrio e causam mal e sofrimento a outras criaturas. Bom, não apenas é possível essa afirmação, como é factual, é verdadeira, tá bom? Mas isso é outra história. Tudo que nós precisamos aqui afirmar é que essa proposição 1 é possível. E veja que isso não conta nem contra a onipotência de Deus, nem contra a sua onibenevolência. Não é? O fato de algumas criaturas fazerem mau uso do livre-arbítrio e causarem mal e sofrimento a outras criaturas. Né? Como a gente viu, Deus ele não pode fazer essas duas coisas coexistirem. Seres livres de um lado e seres que só fazem o bem do outro lado. Né? Seres livres que só fazem o bem do outro lado. Porque ele estaria tolhendo a liberdade. Ok, a segunda proposição. Deus não pode criar um mundo contendo bem moral sem também criar um mundo contendo mal moral. Então, aqui é uma proposição que nós poderíamos até argumentar que é verdadeira, tá certo? Considerando essa incompatibilidade entre seres livres e seres livres que sempre fazem o bem, né? Do ponto de vista da coerção, etc. Mas tudo que nós estamos aqui fazendo é afirmando que é possível que Deus não possa criar esse mundo contendo bem moral sem também criar um mundo contendo mal moral, tá certo? Então não estamos afirmando 2, mas apenas a possibilidade de 2. E a última proposição, essa sim, nós só estamos afirmando a sua possibilidade, é que todo mal é mal moral, tá certo? Por exemplo, em que sentido? No sentido de o mal natural, terremotos, por exemplo, serem causados também pelo mau uso do livre-arbítrio de seres. Só que nesse caso, seres superpoderosos que são inacessíveis a nós, como arcanjos, anjos, ou então semideuses, alguma coisa do tipo. Então veja, é possível que todo mal moral seja
Perdão, é possível que todo mal seja mal moral. Por quê? Porque é possível que existam esses seres que têm controle sobre os fenômenos naturais, por exemplo, e esses seres são seres imperfeitos, tá bom? E por vezes eles fazem uso do livre-arbítrio deles e causam mal na forma de tempestades, maremotos, terremotos, etc. Mais uma vez, não estamos afirmando que isso é verdade, não estamos afirmando que isso é provável, mas apenas que é possível. E de fato é possível. Né? É tão possível que eu estou contando essa história para vocês. Ok, então dito isso, quem é o X? Nisso que a gente está chamando de defesa do livre-arbítrio. Está aqui, lembre-se o que é que o X deve fazer. O X é uma proposição que é consistente com G, daqui, perdão. X é uma proposição que é consistente com G, e mais ainda, ela em conjunção com G implica S, implica a essência do mal e sofrimento no mundo. Então, quem seria esse X nessa defesa do livre-arbítrio? Bom, X é exatamente essa proposição que eu vou chamar aqui de L, que diz o seguinte: Deus não pode criar um mundo contendo bem sem também criar um mundo contendo mal. Né? Essa é a proposição que nós vamos usar para mostrar que S e G são consistentes. E veja, tudo que essa proposição precisa ser é possível. Tá bom? Ela só precisa ser uma proposição possível. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas o ponto é que, considerando essa proposição L, é claro que G é consistente com L, ou seja, é possível, ou seja, não é a proposição que Deus não pode criar um mundo contendo bem sem também criar um mundo contendo mal, é obviamente consistente com a proposição que Deus existe. Né? E onisciente, onibenevolente, etc, etc. Essas duas proposições, elas são consistentes. E mais ainda, a proposição que Deus não pode criar um mundo contendo bem sem também criar um mundo contendo mal, juntamente com a proposição que Deus existe, vai implicar que existe mal e sofrimento no mundo. Né? Porque se Deus ele não pode criar um mundo que contenha bem sem também criar um mundo que contenha mal, nesse mundo que ele cria, e é o que a proposição G afirma, que ele criou o mundo, então nesse mundo que ele cria, vai haver mal, que é exatamente S, vai haver mal e sofrimento. Então essa proposição, ela mostra que G e S são consistentes. E esse é o segundo método ao qual eu me referi. Talvez para a coisa ficar um pouquinho mais clara, vamos dar uma olhada no primeiro método, que é que há um estado de coisas possível no qual G e S são verdade. Que estado de coisas ou que mundo possível é esse? É exatamente um mundo no qual G, 1, 2 e 3 são verdadeiros. É exatamente o mundo que é descrito por essa historinha aqui. Né? Ou seja, Deus existe, tá bom? Então é um mundo possível, é uma situação possível na qual Deus existe, mas também é uma situação possível na qual algumas das criaturas, dos seres criados por Deus, fazem mau uso do livre-arbítrio. Também é uma situação possível na qual Deus não pode criar um mundo que contenha bem moral, sem também criar um mundo que contenha mal moral. E por fim, é um mundo no qual todo mal é mal moral, no qual existem esses seres superpoderosos que fazem o mau uso do seu livre-arbítrio e causam sofrimento às pessoas e assim por diante. Então, é uma situação possível. Agora, o fato de ser uma situação possível, na qual, ao mesmo tempo, a proposição G é verdadeira e a proposição S é verdadeira, faz com que G e S não sejam inconsistentes entre si. Tá? E, então, dessa forma, é que o argumento lógico do mal é refutado. E algo digno de nota é que, por incrível que pareça, esse argumento gerou um consenso na grande maioria dos filósofos da religião, mesmo entre filósofos ateístas. É tanto que existem vários, por exemplo, tem um filósofo da religião muito famoso, ele já morreu, William Rowe. Ele era um filósofo da religião ateísta. E num livro texto dele, Introdução à Filosofia da Religião, ou é Filosofia da Religião, uma introdução, não me recordo o título precisamente, ele admite explicitamente que Plantinga foi bem sucedido na sua tentativa de refutar o problema lógico do mal. Então a gente tem aí algo
que infelizmente é raro, que é o estabelecimento de um consenso em filosofia. Você tem aí um problema que existia, pelo menos de forma implícita, desde a Grécia e de forma explícita, principalmente a partir de David Hume, e que foi resolvido de forma satisfatória. É tanto que a grande maioria dos filósofos ateístas que trabalham no problema do mal, hoje, não mais trabalham com argumentos lógicos a partir do mal, mas sim com argumentos evidenciais a partir do mal. Ou seja, eles não mais tentam mostrar que G e S são inconsistentes, ou eles não mais tentam mostrar que S prova a existência, a inexistência de Deus, mas sim eles tentam mostrar que a existência, que a veracidade de S, ou a existência do mal e sofrimento no mundo, serve de evidência a favor da inexistência de Deus, ou seja, apenas mostra que é improvável que Deus exista. E tem uma variedade muito grande de argumentos evidenciais do mal, inclusive argumentos comparativos, eu não vou entrar em detalhes a respeito disso. Ok, então espero que eu tenha ficado, que essa aula tenha sido clara o suficiente, né? Eu sei que muitas vezes esse discurso modal com os possibilidade, necessidade pode tornar a coisa um pouquinho confusa. Bom, ao menos como introdução eu acho que valeu a pena. Eu espero. Tchau, tchau.